magna da Unijorge. Gostaria de compor a mesa diretiva. Convidamos o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes. O presidente da Unijorge, Dr. Marcos Almeida. O reitor da Unijorge, professor Dr. Guilherme Marbac Neto. A juíza de Direito e coordenadora geral da Escola de Magistrados do Estado da Bahia, doutora Marielza Brandão. A promotora do Ministério Público Militar na Bahia, doutora Selma Santana. A procuradora do município de Salvador, doutora Angélica Guimarães. E o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Mário Irs. Gostaria de agradecer a todas as autoridades aqui presentes e, é claro, vocês da Unijorge. Para dar início, convidamos o presidente da Unijorge, Dr. Marcos Almeida. Muito bom dia a todos. Para nós do Unijorge, um prazer e uma honra dar início ao nosso curso de Direito, tendo tão brilhante presença quanto do senhor ministro Gilmar Mendes. A Unijorge tem um compromisso cada vez maior de trazer a excelência para essa escola, desenvolvendo o cidadão e a sociedade de uma maneira plena. Senhor ministro, mais uma vez, obrigado pela sua presença e para nós uma honra, acima de tudo, recebê-lo como pessoa tão proeminente. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que compõem a mesa diretiva e vamos, em si, dar início a essa solenidade. Teremos a palestra A Evolução da Jurisdição Constitucional Brasileira, sempre proferida pelo excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes. Com a palavra. Senhoras, professores, senhores alunos, é com imenso prazer que hoje me encontro aqui para lhes falar rapidamente sobre essa evolução da jurisdição constitucional no Brasil. E fazemos isso hoje quando nós exatamente estamos, neste ano, celebrando 25 anos da Constituição de 1988. Há pouco falava num outro fórum aqui em Salvador e lembrava que esses 25 anos, do ponto de vista de longevidade, de
textos constitucionais podem ser, presidente, algo pouco significativo, mas não é na nossa história constitucional bastante acidentada e cheia de percalços. Só para que os senhores tenham uma ideia, esse é o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana começada em 1889. Logo, nós temos razões para comemorar esses 25 anos da Constituição de 1988. Temos vivido num ambiente de liberdade, temos tido, sem dúvida, dificuldades, mas temos as enfrentado dentro dos marcos institucionais, sem imaginarmos aventuras institucionais novas, sem imaginarmos soluções heterodoxas. Temos operado dentro dos marcos estabelecidos. Claro, temos feito também as reformas necessárias e devemos prosseguir nessa faina. O texto de 88, como os senhores que estudam, que estão acostumados a lidar no campo do direito constitucional, sabem, é um texto que, em função do momento histórico, da grande expectativa nele depositada, resultou na desconfiança também em relação ao modelo autoritário anterior, resultou num texto extremamente analítico. Os mais diversos setores quiseram se posicionar e buscaram se posicionar no processo constituinte. Há pouco eu contava aos alunos desse fórum que participei, uma história que é verdadeira, mas é ilustrativa do modo de feitura do texto constitucional, esse de 88. Quem me contou isso foi o senador Marco Maciel. Tinha sido líder, foi líder do governo no processo constituinte. Ele me disse que certa feita, apressado para atender a um pedido do ministro da Justiça, e lá está numa reunião, uma distância que é pequena, aqueles que conhecem Brasília, entre o Congresso Nacional e o Ministério da Justiça, ele desceu ali a chapelaria do Congresso e quis ver o seu motorista, mas não o encontrou, tomou um táxi para ir até o Ministério da Justiça. E o taxista, então, se animou, vendo, então, uma pessoa importante, um político, uma das pessoas mais importantes da época, ali no seu táxi. E, claro, ele entabulou logo uma conversa, como só ia acontecer com os taxistas. E o taxista logo disse: senador, essa Constituição está toda errada. E o senador, claro, quis saber por quê, afinal, talvez tivesse tempo ainda de corrigir alguma coisa. E ele disse: porque todo dia eu vejo gente chegando aqui, e gente de todo o Brasil, discutindo o processo constituinte, etc., e vem dizer que trouxe alguma sugestão, etc., e no final da tarde eles voltam dizendo que as lideranças acolheram aquela proposta. Senador, essa Constituição está tratando de todo mundo. Trata do índio, do garimpeiro, do seringueiro, mas ainda não tratou do taxista. Não era a percepção do homem comum de que era um movimento diferente, de que, de fato, o texto se abriu. E por isso, claro, depois vai colocar desafios hermenêuticos enormes, em termos de compatibilidade de ideias, de interpretação, né? Desafios que acabam ficando a cargo, afinal, do próprio Poder Judiciário, do próprio sistema de controle de constitucionalidade. Então, esse é um elemento importante. Evidentemente, ao longo desses anos, foram feitas inúmeras reformas constitucionais, até porque não tinha outro meio. O texto era detalhado, havia sintonia com a própria realidade. Os países todos, mundo afora, realizaram reformas da Previdência Social, né, por conta dos custos desse sistema. Nós tivemos que fazer reformas só que no âmbito constitucional, porque esses direitos estavam garantidos no texto constitucional. Tivemos que enfrentar, então, essas questões. Da mesma forma, ocorreu no âmbito do controle de constitucionalidade. Nós vimos de uma tradição
que é uma tradição que a gente diz nas aulas, que é uma tradição do controle de constitucionalidade de feição americana. Nós dizemos isso e insistimos nisso, em que o controle de constitucionalidade é da competência de todos os juízes e tribunais competentes para aquela demanda. Mas, desde 1946, que nós estamos desenvolvendo também, para e passo, um modelo de controle de constitucionalidade de perfil abstrato. Inicialmente, isso estava associado ao modelo dos conflitos federativos, das representações interventivas. Houve várias discussões em torno dessa temática, mas depois fomos criando uma ação direta cuja iniciativa era do Procurador-Geral da República. Mas em 1970, isso um pouco de história, ocorre uma situação muito curiosa. O governo militar do presidente Médici baixa um decreto-lei 1077, de 1970, estabelecendo a censura prévia a livros, jornais e periódicos. O MDB, hoje PMDB, partido na oposição, vai ao Procurador-Geral e pede-lhe que encaminhe ao Supremo, porque ele era o único competente, uma representação de inconstitucionalidade. Na época assim se chamava, hoje nós chamamos isso de ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. E o Procurador-Geral, que era demissível a minuto, exercente de um cargo de competência designatória do presidente da República, entendeu de não fazer nada, de arquivar aquele pedido. Então o MDB vai ao Supremo com uma reclamação e diz algo assim: o Procurador-Geral não pode deixar de encaminhar um caso de tal gravidade. Ele está usurpando a competência do Supremo e cabe ao Supremo, então, restaurar via reclamação. O que faz o Supremo nesse caso? O Supremo, aturdido, a crise política manifesta. O tribunal já tinha tido 3 dos seus ministros anteriormente, em 69, aposentados compulsoriamente. Era um tribunal traumatizado, o tribunal vai discutir isso. E discute. E no final chega à conclusão de que não poderia ele exigir do Procurador-Geral a apresentação daquela arguição de inconstitucionalidade, contra o voto de um ministro. Mas a maioria se encaminhou amplamente para o sentido de dizer que não cabia a ele obrigar o Procurador-Geral a apresentar o pedido. Portanto, não conhece ou rejeita a reclamação. Mas o ministro, que tinha sido vinculado ao movimento militar, o ministro Adalto Lúcio Cardoso, insistiu fortemente na tese de que o tribunal deveria conhecer da reclamação, de que devia examinar a matéria, de que o assunto era tão absurdo que exigia um reposicionamento do tribunal na matéria ou um novo posicionamento. E diante do resultado proclamado, uma cena absolutamente inusual. Os senhores que agora estão acostumados a ver discussões do Supremo Tribunal Federal, veem que de vez em quando os ministros saem lá mais do que irritados, né? Adalto Lúcio Cardoso, então, lança a toga sobre a cadeira e diz: eu não tenho mais o que fazer aqui. Portanto, é um gesto realmente não usual, né? Muitas vezes os ministros, agora com a TV Justiça, veem os ministros saírem zangados, né? Trocaram desaforos, etc. e tal, mas, no princípio, ninguém anuncia, pelo menos de imediato, a aposentadoria, né? Adalto Lúcio Cardoso fê-lo de imediato. Não venho mais aqui, não tenho mais o que fazer diante desse quadro. Claro que diante essa atitude de uma denúncia anunciada no plenário, vocês imaginem a repercussão disso em toda a comunidade jurídica, né? O país não parou mais de discutir esse tema. O que
tem esse monopólio desse procurador-geral que faz o ministro renunciar, né, encerrar a sua atividade judicante. O país depois prosseguiu nesse trabalho de discussão. Quando eu cheguei à faculdade em 75, dizia-se sempre esse tema no direito constitucional: o procurador-geral está ou não está obrigado? Qual é a solução para o problema do controle abstrato? A solução veio com a Constituição de 88, que estabeleceu esse chamado amplo modelo, um dos mais amplos do mundo, modelos de controle de constitucionalidade abstrato, né? Fazendo então a razão está lá em 1970 e 71 nesse debate sobre o tal monopólio da ação, essa reação clara de toda a comunidade jurídica dizendo: essa iniciativa não pode ser dada a uma única pessoa, né? E ela decidir, num caso de maior gravidade, se o Supremo vai receber e examinar uma matéria ou não. Isso não pode ficar ao arbítrio de uma pessoa. Então, o Constituinte de 88 remodelou o modelo de controle abstrato e criou, então, esse amplo modelo de iniciativa plural. Os senhores têm no artigo 103, Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, partido político com representação no Congresso Nacional, o que gera a possibilidade de que as minorias acabem representadas nesse perfil, né? Incomodados, perdem a votação e já levam a questão para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Isso mudou o modelo. Essa é uma mudança importantíssima, gerando então, ou consolidando, aquilo que a gente chama um modelo de controle de constitucionalidade misto. Porque tem o modelo americano, com a participação dos juízes nos processos concretos, e o Supremo atua nisso basicamente no recurso extraordinário, e tem esse modelo da ação direta. O Constituinte de 88 não ficou nisso, como os senhores sabem, tá, na desembargadora. Ele inventou também o controle da inconstitucionalidade por ação, criando a ação direta por omissão e o mandado de injunção. Vejam então que o modelo sofreu uma alteração significativa. Essa ampliação do sistema de iniciativa, de provocação do Supremo Tribunal Federal, fez com que o controle abstrato ganhasse uma eminência que nós até então não conhecíamos. Passou a ser extremamente importante levar uma ação do Supremo pela via do controle abstrato. E a possibilidade de que um grupo parlamentar minúsculo arguísse a inconstitucionalidade fez com que o Marco Maciel brincava dizendo: olha, com essa fragmentação partidária brasileira, nós temos maiorias eventuais, né, que se formam e tal, temos minorias, mas nós temos também um partido político, às vezes, com um único representante. Então ele brincava, são as unorias. Né? Esse partido, que não pode fazer nada no Congresso, porque tudo é calculado com base parlamentar, né, em número de parlamentares, esse partido tem a possibilidade de arguir a inconstitucionalidade de qualquer lei votada e aprovada. Logo, é uma mudança realmente radical. Mas as confederações sindicais, as entidades de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos esses que estão elencados no artigo 103, podem levar. Logo, se cumpriu de alguma forma a sentença de Adalto. Nunca mais no país vai haver uma questão que não possa ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Mudou-se, portanto, substancialmente esse quadro. E desde então nós vemos discutindo as mais diversas questões. Leis estaduais, leis federais, emendas constitucionais, muitas dessas questões são discutidas em sede de controle abstrato de normas. Claro, o controle incidental, como nós conhecemos, e especialmente o controle das decisões judiciais, ele se faz
pela via do recurso extraordinário as mais das vezes. E aqui também houve uma explosão de judicialização. Os senhores sabem, esse é um dado que aqui, a presença de juízes, presidente do tribunal, os senhores sabem, mas nós temos um excesso de judicialização. Mas os senhores não sabem avaliar quanto. Nós temos no Brasil em tramitação hoje 100 milhões de processos. Isso significa que para cada 2 brasileiros, um tem uma demanda. Isso é uma explosão. Como isso se traduz no Supremo? Quando eu cheguei no Supremo em 2002, o Supremo estava recebendo por ano 100 mil processos. Teve ano que teve pico de 160 mil processos, o que significava 10 ou 12 mil por gabinete ano. Vejam os senhores, portanto, e, claro, os senhores logo vão rir, vão dizer, poxa, mas essa gente é um monte de idiota, 11 idiotas pelo menos, porque não tem 100 mil questões constitucionais no país, não pode ter, né? Mesmo com uma constitucionalidade. E claro que não. O problema é que as questões chegavam de forma singularizadas ou individualizadas em cada um dos processos. Daí essa crise numérica. Quando se decidia um caso, que se aplicasse, por exemplo, a questão de tributação, sei lá, das escolas privadas, claro que todos os casos idênticos estavam resolvidos. Por isso que veio uma reforma, chamada Reforma do Judiciário, que aprovou a emenda constitucional 45 e introduziu então a chamada repercussão geral, para permitir um filtro dos casos e dar algum tipo de, vamos chamar assim, entre aspas, efeito vinculante às decisões tomadas pelo tribunal em casos idênticos. E ao lado da repercussão geral veio também a ideia da súmula vinculante, realmente para obrigar os juízes e a administração a seguir aquela orientação, sob pena de verem a sua decisão impugnada diretamente pelo Supremo. Então essa mudança foi extremamente importante diante dessa explosão. O senhor pode perguntar, mas o que a Constituição de 88 tem com isso? Tem, porque antes, no quadro anterior, nós nunca tínhamos ultrapassado a barreira dos 18 mil processos anos do Supremo Tribunal Federal. Então, houve realmente uma imperatividade em termos de recursos. Isso ocorreu no Judiciário como um todo, claro, o Tribunal é apenas um segmento. E hoje nós estamos, claro, tentando aprender a lidar com esses instrumentos, súmula vinculante, repercussão geral, para decidir casos que têm repercussão para a comunidade jurídica como um todo, sem que tenhamos que discutir os casos individualmente. Por isso que a gente chama, os senhores vão ver depois nas aulas de processo, que os professores falam que o recurso extraordinário está passando por uma fase de ou dessubjetivação ou mesmo de objetivação, porque ele perde a característica de ser um instrumento apenas de defesa daquele direito específico que estava sendo discutido no caso concreto, mas ele passa a ter um efeito que se projeta para todos os casos idênticos àqueles que foram decididos. Né? Isso é uma mudança importante nesse contexto. E, claro, aprendemos muito também com o que vai se fazer no controle abstrato, que é a outra perna desse sistema, com a ação direta de inconstitucionalidade. Em 93, nós, ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, criamos a chamada ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, os senhores estão cansados de ver nos livros, a partir de uma frase que eu cunhei, dizendo a ação declaratória nada mais é do que um ADIM com sinal trocado. Né? Quem pede a ADC pede que se confirme a constitucionalidade e não a inconstitucionalidade da norma. Mas corre o risco de ter um tiro contra si mesmo, porque se a ação for julgada improcedente, não é? Ela vai ser, além que é objeto do pedido de
declaração de inconstitucionalidade, vai ser declarada inconstitucional. Então, há todo um cálculo nesse debate que precisa ser levado em conta. Em 99, nós demos também sentido a uma legislação que estava aí meio que solta, que era o chamado Instituto da ADPF. A Constituição falava que, na forma da lei, poder-se-ia fazer a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ninguém sabia bem o que era isso, porque estava um pouco perdido nesse contexto geral. Num país já com esse amontoado de ações e garantias, o que vai ser mais uma ação a ser processada pelo Supremo Tribunal Federal? Descobriu-se. O Supremo na ADIM não julga quando a lei é anterior à Constituição. O Supremo não conhece quando se trata de lei municipal. Então pode ter uma ADPF para isso. Foi a leitura que se fez naquele contexto. Outras situações que se coloquem de interpretação duvidosa, talvez possa ser levada ao Supremo. Foi nesse contexto que se desenhou a lei, que é hoje a Lei 9882 de 99, e a partir daí, várias ADPFs passaram a ser ajuizadas. Quem pode fazer? Os mesmos da ADIM, os mesmos legitimados da ADIM, os mesmos legitimados do artigo 103. Mas questões importantíssimas já foram discutidas no Supremo a propósito desse tema. 2 casos nós podemos citar. Aborto do feto anencefalo. Por quê? Porque se tratava de impugnar norma do Código Penal de 1940. Logo não caberia a ADIM nesse caso. Então houve uma ADPF. E a questão muito discutida da chamada união homoafetiva, que também veio numa ADPF. Claro que poderia vir também, eventualmente, numa ADIM se tratasse de direito pós-constitucional, pós-88, mas nesse caso, salvo engano, tratava-se também de uma norma anterior à Constituição. Então, a ADPF virou um grande instrumento. E os senhores veem agora, então, nesse rápido relato, que ao lado da importância do controle, assim chamado difuso, que no Supremo se realiza na via basicamente do RE, nós passamos a ter essas ações diretas, a ADIM, a ADC, a ADPF, a própria ação direta por omissão, que parecia mais ou menos que pouco significativa, morta, ganha uma vitalidade porque ela se conjuga com a ADIM. A gente passa a falar em uma relativa fungibilidade entre os dois instrumentos, né? Dizendo, posso usar um em lugar de outro, e ganhamos então uma vitalidade aqui. Nós tivemos um caso lá no Supremo muito curioso, que tem sido objeto de disputa, acho que tem repercussão também na Bahia, que é o chamado caso do Fundo de Participação dos Estados. Alguns impugnaram, os senhores já ouviram falar certamente desse debate, a lei que dizia que ela está errada, deve ser declarada inconstitucional. Outros disseram, no mínimo ela está incompleta, ela está em omissão. Uns entraram com a ADIM, outros entraram com a ação direta por omissão. E o tribunal acabou julgando as duas, confirmando essa fungibilidade e mostrando que tem utilidade tanto a abordagem da omissão parcial quanto a abordagem de uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse é um caso que se arrasta até hoje, porque é um caso difícil. Se o tribunal declarasse simplesmente a inconstitucionalidade da lei e fizesse cessar a sua aplicação, a sua ultratividade, nós teríamos o caos no dia seguinte em vários estados, porque cessaria o repasse do FPE para todos essas unidades, que algumas unidades dependem do FPE em até 70% da sua receita líquida corrente. Então, o tribunal fez alguma coisa que é outro palavrão que aparece certamente nas aulas de direito constitucional e processo constitucional: modulação de efeitos. Né? Acabou, portanto, por dizer que declara a inconstitucionalidade, mas não declara a nulidade, deixa a lei em vigor por algum tempo, né? Contempla os efeitos que foram praticados, exatamente para não comprometer a segurança jurídica. Em suma, nesses anos todos
que remontam aí a 1988, houve uma mudança significativa na área do controle de constitucionalidade. Aqui eu acredito que a gente pode até usar uma expressão quase que de a existência mesmo de uma revolução. Tamanha é a transformação, com as ações diretas e também com o controle difuso. O mandato de injunção, sabem os senhores, ganhou uma vitalidade enorme a partir daquela decisão tomada pelo Supremo no caso do direito de greve dos servidores públicos, porque permitiu que o tribunal agora passasse a editar uma norma em lugar de simplesmente apelar ao Congresso. Um procedimento que não estava funcionando, que não estava fazendo com que o Congresso deliberasse. Em suma, são muitas as mudanças ocorridas, são muitas as transformações. E, resumindo isto numa palavra, a gente pode dizer que se a gente tem hoje um modelo de controle de constitucionalidade com essa feição mista, a ênfase parece estar fortemente sediada na função exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso se diz, a ênfase parece estar também no processo de controle concentrado. Ao mesmo tempo, nota-se uma aproximação, uma homogeneização entre as decisões que são tomadas nas ações diretas e as decisões que são tomadas no processo de controle incidental. Por isso, um outro ponto importante e último para aqueles que estudam o processo constitucional é a minha defesa, a defesa que eu tenho feito enfaticamente, no sentido de que nós superemos a tal fórmula do Senado, aquela fórmula que hoje está prevista no artigo 52(10) da Constituição, que manda que o Supremo, quando declarar a inconstitucionalidade de uma lei em controle incidental, remeta ao Senado para que o Senado faça a suspensão. Eu digo, não faz sentido mais isso no contexto atual. Por quê? Porque o Tribunal, quando declara a inconstitucionalidade de uma lei, mesmo em sede de controle incidental, já não vai mais se ocupar desse assunto em outros casos, não é? Imagina que agora a lei não poderá mais ser aplicada. Daí eu dizer, o que cabe ao Senado é comunicar que essa lei foi tirada do mundo jurídico. Não faz mais sentido, então, assumir essa posição. Por quê? Porque essa foi uma fórmula que nós desenvolvemos lá em 1934 e não a atualizamos. O texto de 88 radicalizou a mudança ao criar tantas ações diretas hoje com eficácia geral. O controle incidental, que é o mais moderado, aquele que passa por todas as instâncias, agora fica com uma característica, né, que não existe na ADIM, porque a ADIM não depende de comunicação ao Senado. Até em liminar dá-se eficácia geral. Por que então agora, depois de passar por todas as instâncias, temos que esperar um pronunciamento do Senado Federal? Por isso que eu tenho falado em textos que aqui parece um fenômeno de mutação constitucional. A norma subsistiu como se fosse a mesma fórmula de 34, mas no contexto normativo de 88 ela se alterou radicalmente. O meu tempo, eu creio que está esgotado, não por vocês e não por mim, mas é que ainda tenho um compromisso em Brasília. Eu agradeço a cordialidade do convite. Foi assim uma alegria enorme poder falar para vocês e espero ter trazido pelo menos motivos assim para angústia. Obrigado. E essa então foi a palestra Evolução da Jurisdição Constitucional Brasileira, brilhantemente proferida pelo excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Gilmar Mendes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, alunos, professores do curso de Direito da Unijorge. Foi um prazer ter participado dessa solenidade de abertura da aula magna Unijorge. Mais uma vez agradeço a presença da mesa diretiva, composta pelo presidente da Unijorge, Dr. Marcos Almeida, o reitor da Unijorge, professor Dr. Guilherme Marbac Neto, a juíza de Direito e coordenadora geral da Escola de Magistrados do Estado da Bahia, doutora Marielza Brandão,
a promotora do Ministério Público Militar, doutora Selma Santana, a procuradora do município de Salvador, doutora Angélica Guimarães, e o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Mário Pires. Obrigada a todos, obrigado pelo convite, tenham todos um bom dia. Aliás, uma boa tarde.